Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Mais um domingo, mais um encontro especial nós promovemos através dessa plataforma. É uma forma de conexão, ainda que virtual. Nós estamos conectados em coração, mente, em oração. É a nossa forma também de abraçar os nossos. Por isso, reúna a sua casa, reúna a sua família nesse dia. Se possível, compartilhe essa mensagem com os seus amigos e os seus familiares e faça com que esse momento tão especial para nós chegue em outros lares, em outras famílias. É dia de celebração da Santa Ceia do Senhor. É dia em que nós preparamos o suco, o pão, preparamos a mesa, chamamos aqueles que convivem conosco para se assentar à roda dessa mesa e mergulhar numa experiência de aprendizado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estendo esse meu convite ao seu coração, que você se prepare para esse ambiente, que você prepare a sua casa para esse local, o seu coração, a sua mente, que nós possamos juntos fazer desse tempo um tempo de grande celebração diante do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Muito bem, eu queria que você me acompanhasse numa leitura. Uma leitura dos Evangelhos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 4. Eu vou ler até o verso 11. Peço para que você me acompanhe nessa leitura. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar a rede. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então, fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Até aí. Acompanhe comigo nessa oração. Consagre o seu coração e mente ao Senhor agora. Pai querido e amado, nós te louvamos, exaltamos o seu nome com alegria, com a paz que excede todo entendimento, que nos dá a capacitação de compreender a sua voz e aprender contigo. Por isso, ajuda-nos, nos orienta. Livra-nos, Senhor, de todas as distrações, que nós possamos aprofundar no conhecimento da sua verdade. Traz, Senhor, a cada um de nós o equilíbrio e a possibilidade de fazer com que tudo aquilo que nós aprendemos aqui, nesse momento, seja praticado em todos os momentos do nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é Pedro. Pedro é esse tipo de pessoa persistente. Gente que não desiste fácil. Gente que está sempre em movimento. Pedro é um personagem muito conhecido por nós, porque revelou, através das Escrituras, histórias extremamente impactantes para a nossa vida e para o aprendizado também da nossa espiritualidade. É Pedro que tem uma proximidade com Jesus muito diferente
das que aconteceram com os outros discípulos. E nós vimos a cada movimento, a cada ação que Pedro agia ou fazia, algo novo, algo que nos trazia certas angústias, por perceber que Pedro era gente como a gente. Gente com uma característica muito específica, né? E que em vários momentos as suas ações e as suas reações parecem muito com as que a gente tem no nosso cotidiano. Por isso, vejo ele como alguém que tinha muita persistência naquilo que buscava, que era o conhecimento e a fé em Cristo Jesus, elaborada por uma consciência de entendimento que Jesus era o seu Senhor. Jesus era ali um profeta, um Messias, alguém com quem ele gostaria e queria estar. Por isso essa persistência era essa estética de uma pessoa que não desistia, que não desistia fácil e que tinha uma característica que sempre me inspirou. E eu sei que tem inspirado muitas pessoas. E eu, quando vejo Pedro, até me identifico com certas posturas, com certas decisões. O problema é que, mesmo ele sendo uma pessoa persistente, é importante nós sabermos que a persistência ela é dúbia, ela tem dois polos. Porque existe o persistente esforçado, que é aquele que é focado nos seus objetivos, que sempre está traçando as metas, que está correndo atrás. E sem dúvida essa é uma das grandes pérolas da vida. Gente que está com a vida em movimento, gente que está sempre trabalhando, sempre se esforçando, sempre focado nos seus objetivos. Essa ação, quando nós analisamos as Escrituras, nós percebemos que pessoas assim são pessoas bem-aventuradas. Mas existe também o persistente desequilibrado, o persistente que está sempre focado nos desequilíbrios da vida. É gente que faz aquilo que dá na telha, gente que não consulta os seus pares, é gente que não analisa os fatos, é gente que age a partir dos seus interesses, das suas próprias ideias, é gente que segue um rumo a despeito das consequências negativas que podem acontecer consigo e com as pessoas à sua volta. E a Bíblia, quando analisa esse tipo de pessoa, chama essas pessoas de tola. São pessoas tolas. Então, se temos um persistente que pode se tornar um bem-aventurado, temos um persistente que pode ser um tolo. O interessante é pensar que essas duas características, elas estavam claramente e intrinsecamente acontecendo na vida cotidiana de Pedro. Sempre ele em ação, sempre ele em prontidão para o serviço, ele sempre está ativo para o trabalho, ele sempre está ativo para a adoração, ele sempre está conectado nos movimentos relacionais. Ele é sempre o primeiro a falar, o primeiro a agir, sempre presente. Quando a gente percorre as histórias de Pedro, nós vamos perceber que foi Pedro que pediu para andar sobre as águas, e ele andou sobre as águas. Um pouco tempo depois, ele se sentiu com medo e começou a afundar. Pedro foi também essa pessoa que declarava o amor a Jesus, e declarava o amor a Jesus de forma pública, de forma explícita. Só que foi Pedro que também, depois de um tempo, negou a Jesus. E de forma pública, de forma explícita. Então veja essa dualidade da expressão de Pedro. Veja um Pedro que participava uma hora de um milagre, e veja um Pedro também que quase que no mesmo momento participava da queda, do caos, da tragédia. Foi ele que também não permitiu que Jesus lavasse os seus pés.
Houve um momento em que Jesus se aproximou dos discípulos para lavar os pés dos discípulos e Pedro falou: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Claro que com uma consciência assim de como não seria digno, mas Jesus deu um feedback. Ele disse: olha, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E aí Pedro rapidamente muda e diz para Jesus: não somente os meus pés, lave-me o corpo inteiro. Esse é Pedro. É esse o movimento de Pedro, impulsivo, cheio de contradições. Mas há algo que a gente não pode negar: Pedro é uma pessoa persistente. Pedro é essa pessoa que não desistia de Jesus, não desistia daquela relação, não desistia dessa oportunidade de conexão com o seu mestre. E era tão impulsivo, tão persistente, que passou por momentos até constrangedores. Chegou ao ponto de tomar uma bronca do próprio Jesus. E uma bronca num momento em que Jesus estava falando com seus discípulos, ensinando a respeito do momento em que ele iria ser preso, que ele iria ser entregue, que ele iria ser morto. Era um momento muito delicado. Jesus estava revelando a respeito da sua morte para os seus discípulos. E Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16, no verso 22, Pedro chega até Jesus e chama ele de canto e começa a dar bronca em Jesus, ele começa a repreender Jesus. Pedro fala: nunca, Senhor, isso não te acontecerá, isso não vai acontecer contigo. E no versículo 23, Jesus vira para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Você consegue imaginar que situação que Pedro se encontrou nesse momento? Em que Jesus olhou para ele e ainda chamou ele de Satanás. Tem gente que abandona Jesus por muito menos. Tem uns atrasalados que, se eu chamasse de Satanás, ficaria com um bico desse tamanho. Não voltaria nunca mais, não chegaria nem perto de mim. Imagina se Jesus tratasse estes dessa forma, porque foi isso que ele fez com Pedro. Chamou Pedro de pedra de tropeço, é um atrasalado. Está atrapalhando o meu caminho. Está atrapalhando o meu movimento. E pior, chamou Pedro de Satanás. Olha que situação. Olha que constrangedor. Mas mesmo assim, meus irmãos, Pedro nos ensina a não desistir, nos ensina a persistir, nos ensina também a ter uma outra postura a respeito daquilo que Deus coloca diante de nós, ainda que seja uma repreensão. Ainda que você receba de Deus uma repreensão, uma fala dura e difícil de ouvir, Pedro não baixa a guarda, não foge, mas continua confiando no seu mestre, continua conectado na sua mensagem. Ele aceita as críticas, e mais do que aceitar as críticas, ele reflete, ele passa a refletir a respeito das críticas que recebeu. Esse é Pedro. Pedro sabia que seguir a Jesus não era uma tarefa fácil. E eu creio que nós precisamos saber também. Porque muitas vezes nós colocamos em Jesus e na nossa espiritualidade, no nosso relacionamento com Jesus, um pensamento muito encantado a respeito da realidade. Mas andar com Jesus, seguir a Jesus, não é uma tarefa fácil. Ouvir a mensagem de Jesus não é para nós uma tarefa fácil. Ouvir a mensagem de Jesus nos leva a uma grande provocação. Quando nós ouvimos a mensagem de Jesus, isso nos provoca.
E aí eu me lembro de João, no capítulo 6, no versículo 66, quando Jesus está fazendo a sua pregação, está falando para os seus discípulos, e a mensagem ela é tão dura, tão difícil de ouvir, que os discípulos em João 6, 66 diz, na verdade a palavra nos mostra que muitos dos discípulos de Jesus, ao ouvi-lo, voltam atrás, versículo 63, e deixam de segui-lo. Jesus faz um outro movimento percebendo que ele estava perdendo seguidores. E olha para os 12 discípulos e diz: vocês também não querem ir? Veja bem, ouvir a Jesus e ficar incomodado não é um problema. Porque a mensagem de Jesus, ela nos provoca e ela precisa nos provocar. Porque essa provocação nos convida a ser melhor. Ser um melhor marido, ser uma melhor esposa, a sermos melhores filhos, melhores servos, melhores cristãos. A provocação da sua mensagem é, de fato, para denunciar aquilo que é mal, né? Na verdade, o papel do profeta é denunciar o erro, para que, a partir dessa denúncia, nos provoque para essa mudança, nos provoque um caminho de sermos restaurados, um caminho de reparação da maldade, dos erros que cometemos. Por isso, eu ainda continuo lá no versículo 68, Simão Pedro responde para Jesus. Jesus fala para os 12, vocês também não querem ir? E Pedro responde, Senhor, para onde iremos? Novamente Pedro, né? Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós cremos e sabemos que tu és o Filho, o Santo de Deus. Não há outro lugar a buscar. Não há um outro alguém. Não há um outro alguém que nos traga a palavra que ferve, que queima o nosso coração. Por isso nós não desistiremos. Palavras de Pedro. Pedro persistente. Pedro que continua seguindo a Jesus, que continua na sua entrega, que continua movimentando a sua relação. Por isso que eu quero dizer a você, e que tenho dito aos meus pares, que não desistam do Senhor, e continuem no caminho, continue ouvindo a sua mensagem, continue ouvindo aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele nos ensina. Continue e persista a correr no desejo de viver os sonhos de Deus em sua vida. Pedro persistente, nos ensina o caminho da persistência. Pedro está dizendo para o mestre, como no texto que nós lemos lá no início, em Lucas, no capítulo 5, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, olha, desse mar eu entendo, e eu sou pescador, formado, eu conheço da minha profissão. Então eu vou mandar um papo aqui para você, Jesus. De pescador para marceneiro. Se fosse só por isso, eu não responderia. Eu não atenderia o seu pedido. Mas há algo que vai além da nossa profissão, do nosso conhecimento natural, que é a confiança que eu tenho na tua palavra, que é a confiança que eu tenho na sua voz, no seu movimento, no seu desejo. E é por conta disso, é porque és tu que está dizendo que eu vou lançar a rede para o outro lado. Essa é a postura de um cristão persistente.
Essa é a postura de um cristão que decidiu levar a sua fé em Jesus às últimas consequências. E que se entrega, a despeito daquilo que pode acontecer ou não. E que se mostra, tanto na sua tarefa e no seu exercício de um persistente bom, positivo, como aquele que também se encontra nesse movimento com as persistências que não são positivas e que precisam ser mudadas. E que quando se encontra a duras críticas, reflete a respeito e busca transformação, busca mudança, busca porque sabe que diante de ti tem um Deus misericordioso, tem diante de ti um Deus que está de coração aberto para receber a despeito das nossas fragilidades, dos nossos erros, dos nossos pecados. Por isso eu quero encerrar a minha mensagem com 3 razões para a gente não desistir do Senhor Jesus. 3 razões para nós não desistirmos de Deus. 3 razões para nós não desistirmos desse relacionamento que buscamos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira razão é para que você persista a sua fé em Deus. Porque há várias formas de nós lançarmos a nossa fé. Há pessoas que confiam em carros, outras confiam em cavalos. Eu sugiro que você faça menção do nome do Senhor, o nosso Deus, Jesus. Persista a sua fé em Deus. Segundo, desfrute a sua fé, porque essa fé persistida em Deus vai gerar em você uma esperança. Por isso, desfrute a esperança que essa fé provoca. Desfrute a esperança em Deus. E terceiro, saiba que Ele te ama. Saiba que Ele te ama mesmo conhecendo as suas fragilidades, os seus erros, as suas imperfeições. Ele te ama. Ele te ama e Ele é fiel e justo para fazer novas todas as coisas. Pedro se apresentou diante do Senhor e se viu nas suas imperfeições. Quando viu aquela grandeza e aquele milagre acontecendo, prostrou-se diante de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Porque é isso que acontece quando nós nos vemos, quando nós nos percebemos diante de Deus, a sua grandeza e a nossa pequenez. Nós nos curvamos diante do Senhor, mas nós não somos consumidos, nós contamos com a sua misericórdia, porque Ele é amor. Deus nos ama. Deus nos ama. Então, se há 3 razões para nós continuarmos, a primeira é a fé em Deus. A segunda é a esperança que precisa ser desfrutada a partir dessa fé. E a terceira é que Ele nos ama, Ele não desistiu de nós. E nós podemos contar com seu amor, com a sua justiça, com a sua fidelidade, para que as coisas possam se tornar novas. Para que as coisas possam ser renovadas. Deus te ama. Deus nos ama. Deus é amor. Por isso, nesse momento eu convido você a participar da mesa da comunhão. Porque a mesa da comunhão não nos afasta da relação. Então não importa como você esteja. Não importa como você se encontra. O que importa é que, ainda que você esteja nesse estado, Jesus está te convidando à mesa, te dando um lugar à mesa, para o partir do pão e para um brinde de vida abundante, de vida eterna, que só Ele pode nos oferecer. Por isso, prepare o cálice, prepare o seu pão e se achegue à mesa.
a mesa da comunhão com o Senhor. Chame os seus familiares, como forma de representação eu estou aqui, com a técnica, com a minha esposa. E é um momento de relação, é um momento de comunhão que nós temos com o Senhor. Essa é a oportunidade que nós temos de nos conectar um com os outros, de não estarmos sozinhos. Mas se você se encontra sozinho na sua casa, não se preocupe. Separe o seu pão, separe o seu suco e venha partilhar desse momento de comunhão conosco. Porque estamos conectados em fé, no mesmo coração e na mesma oração. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Peço para que você pegue o pão. Olhe para esse pão, que deixa de ser uma substância natural e passa a ser a representação do corpo de Cristo, partido por cada um de nós. O pão de dores. O pão de um Deus que sofreu por nós, que teve o seu corpo partido, teve o seu corpo partilhado, teve e entregou o seu corpo para a partilha. Esse corpo dilacerado, de dores e de sofrimento, tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso lamento, o nosso choro, enxugou as nossas lágrimas, Ele tomou sobre si. Por isso, quando comer desse pão, faça isso em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pode comer do pão. Graças te damos, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Te rendemos graças, Senhor. Obrigado pelo sacrifício que fizeste por nós. Obrigado, Senhor. Nosso coração se enche de gratidão pela tua entrega, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Nosso coração se enche de gratidão, de alegria, por poder trilhar esse caminho, essa espiritualidade que o Senhor nos ensina a estar contigo. Obrigado, Jesus. Da mesma forma, depois de comer, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem. Bebam em memória de mim. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o cálice da nova aliança. Essa é a representação do sangue de Jesus. O vinho, que nos dá a oportunidade do brinde à vida. O brinde que o Senhor nos proporcionou. Porque Ele venceu a morte. Ele venceu toda a maldade. E nos deu a oportunidade de celebrar juntamente com Ele
um lugar na vida eterna, na vida abundante, na vida de qualidade. Por isso, junto com os meus pares, com a minha família espiritual, junto com você, um brinde à vida, um brinde ao Senhor Jesus. Pode beber do cálice, beba em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nós nos alegramos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela alegria de poder caminhar contigo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder aprender contigo. Obrigado, Senhor, quando celebramos juntos e cantamos, mas obrigado também quando sou repreendido, quando o Senhor fala de forma dura aos nossos corações, porque é nesta oportunidade que tenho para aprender, refletir, mudar, ser transformado. Obrigado, Senhor, por essa família espiritual que Tu nos deste. Obrigado, Senhor. E peço que o Senhor continue cuidando de nós, abraçando, Senhor, os Seus filhos e filhas, com a Sua graça, com o Teu amor, com o Teu carinho. Tu és fiel. Tu és todo amoroso. O Senhor é bom e a Sua bondade dura para sempre. Que Deus nos abençoe. Alegre o seu coração para uma nova semana, para um novo mês, para novas oportunidades. Porque Ele prometeu para nós em Apocalipse que Ele faria novas todas as coisas. Por isso, creia, firme a sua fé nessa promessa. Nós cremos no Senhor. Louvado seja. Querido, nós temos na tela o QR Code, onde você pode fazer as suas contribuições. É muito importante para que a nossa casa continue aberta e para que as famílias continuem sendo acolhidas através de roupas, alimentos, agasalhos, cobertores. Essa foi uma semana muito especial, porque nós fizemos essa chamada e muitas pessoas entraram em contato, compartilharam conosco. Nós estamos com bastante cobertores, são mais de 100 cobertores, alimentos, agasalhos, roupas. Todas elas vão chegar a pessoas que estão em estado de extrema vulnerabilidade, a famílias que precisam desse cuidado. E é muito bela essa expressão que está acontecendo com cada um dos que participou, né, desse movimento de vida. Por isso, quando você contribui financeiramente, quando você faz qualquer tipo de doação, saiba que você está trazendo, de fato, esse gesto extraordinário de Jesus no ambiente da nossa vida, do nosso cotidiano. Continue com esse coração generoso, continue contribuindo e faça com que a manifestação, a mão, né, do Senhor Jesus chegue a todas as vidas e a todas as famílias. Fico muito feliz por isso, muito feliz por poder participar e juntos, né, nós seremos mais fortes. Bom, que Deus abençoe, que a graça, o amor de Deus, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes de bênçãos espirituais. Tenha um ótimo mês, uma ótima semana. Celebre com a sua família a vida de Deus. E até domingo, se Deus quiser. Tchau.